Olá pessoal, bem-vindos ao Matemágica. Hoje vamos dar início a uma série de videoaulas com o tema Matemática Básica. Então, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e também segue a nossa página no Facebook, Matemágica. Assim você vai ficar por dentro de todo o conteúdo, todo o material que eu posto aqui, vou estar compartilhando nessa página também. Então, fica comigo que você não vai se arrepender. A nossa primeira aula, pessoal, tem um tema bastante recorrente, bastante útil, que são as frações. O conceito de fração, pessoal, é bem simples. Fração é a parte de um inteiro. O que isso significa? Significa que quando você vai comer uma pizza com seus amigos e decide dividir essa pizza em partes que nós chamamos de fatias, se você pegar uma dessas fatias, cada uma delas corresponde a uma fração da pizza inteira. Dessa forma, nós podemos dizer que a fatia é uma parte e a nossa pizza completa é o nosso inteiro. Então, uma fatia é uma fração do nosso inteiro, que é a nossa pizza. Partes de uma fração. Pessoal, a fração ela é composta por duas partes. Vamos ver quais são elas. Temos aqui um retângulo. Esse retângulo todo de azul foi dividido em 4 partes. A parte 1, a parte 2, 3 e a parte 4. Cada uma dessas partes do retângulo, pessoal, também é chamada de fração. Então, essa parte de amarelo, ela é uma fração do nosso retângulo inteiro. Vamos pintar 3 dessas partes do nosso retângulo de amarelo. Qual a fração que representa as partes que foram pintadas? É essa fraçãozinha aqui, pessoal, a fração 3 quartos, ok? 3 em cima e o 4 aqui embaixo. O 3 recebe o nome de numerador. Pessoal, o 3 recebe esse nome porque ele indica a quantidade de partes que você vai selecionar do seu inteiro, tá bom? Ou seja, a quantidade de partes que foram pintadas de amarelo. O 4, ele recebe o nome de denominador e ele indica o número de partes em que o inteiro foi dividido. No caso, quantas partes foram divididas no nosso retângulo? 4 partes. Dessa forma, o nosso denominador indica a quantidade total de partes em que o inteiro foi dividido. Bem, outra coisa importante é nós aprendermos a ler uma fração. Pessoal, as frações elas recebem nomes específicos quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Quando são esses números, elas recebem nomes específicos. Por exemplo, percebam que aqui o nosso numerador é o 1 e o denominador é 2. Então, quando o denominador for 2, nós vamos ler essa fração como sendo 1/2. Nosso denominador agora é 3, então nós vamos ler 2/3. A leitura é sempre essa, pessoal. Você lê o número de cima na forma usual, 1, 2, 3, 4, mas o denominador é lido de forma específica. Sempre que for o 2, nós vamos ler meio. Então, se aqui tivesse 3 e o 2 embaixo, nós iríamos ler 3/2, ok? Bem, vamos dar sequência. Agora, o nosso denominador é 4, então nós vamos ler 1/4. Nosso denominador agora é 5, nós vamos ler 3/5. Nosso denominador é 9, então nós vamos ler 4/9. Aqui, pessoal, nós temos um tipo de leitura especial para o 10 e seus múltiplos, tá bom? Quais são os múltiplos de 10? 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. A leitura vai ser bem simples. Nós vamos ler o número de cima, 1, ou o número que aparecer, e vamos acrescentar a palavra décimo, tá bom? Então, aqui nós temos 1/10. Aqui nós temos 3 sobre 100, ou seja, 3 centésimos. Agora nós temos 5 sobre 1000. Nós vamos ler 5 milésimos, ok? E aqui, pessoal, outra característica para a leitura das frações. Aqui nós temos um número maior que 10, porém o 14 não é múltiplo de 10. Então, toda vez que tiver
um número que não é múltiplo de 10 e esse número é maior que 10, nós vamos ler o número, no caso 14, e vamos acrescentar a palavra avos, ok? Então vai ficar 5, 14 avos. 5, 14 avos. Outro exemplo, nosso numerador é o 7, então nós vamos ler 7. Mais embaixo, ó, nós temos o 190, tá bom? E ele não é múltiplo de 10. É dessa forma aqui, tá, pessoal, que eu estou querendo dizer. 10, 100 e 1000, tá bom? Então, nós vamos ler como? Nós vamos ler 7, 190 avos. Então, a gente lê o numerador, lê também o denominador e acrescenta a palavra avos. Vamos lá. Os tipos de frações são as frações próprias. As frações próprias, pessoal, elas têm uma característica especial. As frações próprias são aquelas em que apresenta o numerador menor que o denominador. Por exemplo, 1/2, 2/3, 4/5, 9/10. Então, todas essas frações são chamadas de frações próprias. Temos também as frações impróprias. E as frações impróprias acontecem ao contrário das frações próprias, pessoal. O numerador vai ser igual ou maior que o denominador, como por exemplo a fração 2/2. Outra característica, 3/2. Essas frações aqui são chamadas de impróprias, porque o numerador é maior ou igual ao denominador. As frações mistas. Pessoal, as frações mistas são aquelas que são compostas por dois tipos de números. Duas partes, a parte inteira e a parte fracionária. 1 é a parte inteira, 2/3 é a parte fracionária, tá bom? Então, são frações desse tipo. São chamadas de frações mistas. Outro exemplo, a fração 2, 3/5. Então, 2 é a parte inteira, 3/5 é a nossa parte fracionária, tá bom? Temos também as frações aparentes. Pessoal, as frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, a fração 4/2. Por que elas recebem esse nome de frações aparentes? Pessoal, se você dividir o numerador pelo denominador aqui, o resultado vai ser 2. Então, nós podemos substituir a fração 4/2 por 2, ou seja, 2 inteiros. Então, são duas partes inteiras, tá bom? Então, frações desse tipo. Vamos pegar mais exemplos. A fração 6/3. A fração 20/5. Então, toda vez que você dividir o numerador pelo denominador e encontrar um número inteiro como resposta, essa fração que deu origem a esse resultado aqui é chamada de fração aparente, ok? Conversão das frações. Pessoal, aqui vamos ver um pouquinho da utilidade das frações mistas, tá bom? Nós temos um losango. Esse losango foi dividido em dois triângulos, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. 4 partes iguais. Cada uma dessas partes vai ser pintada de verde. Pintamos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Então, 3 dessas partes foram pintadas de verde. Se eu quisesse representar a parte que foi pintada de verde, eu encontraria a seguinte fração, pessoal. Foram divididos em 4 partes, juntando o primeiro losango com o segundo losango, e foram pintadas dessas 4 partes 3 partes de verde. Mas olha que interessante. Percebam que eu pintei dos 2 losangos, eu pintei um losango inteiro de verde. Então, esse cara todo está pintado de verde. E eu pintei um inteiro, mas a metade do outro. Ó. São 2 partes, então eu pintei a metade. Então, eu pintei um inteiro e a metade do outro. Ok? É dessa forma que a gente vai transformar esses números em números mistos. Certo? Outro exemplo, pessoal.
Aqui nós temos um hexágono, foi dividido em 6 partes, 6 triângulos. Eu vou pintar, desses 6 triângulos, vou pintar 3. A fração que vai representar a parte que foi pintada é a fração 3 sextos. 6 partes divididas, 3 partes pintadas de vermelho. Mas vamos pegar o mesmo hexágono, só que agora nós vamos dividir em 2 partes, ao meio. A fração que foi pintada, pessoal, que representa a parte que foi pintada, é essa aqui, a fração 1 sobre 2. E se você observar, essas 2 partes aqui são exatamente iguais. Ou seja, nós dizemos que a fração 3 sobre 6 representa a mesma coisa que a 1 meio. Por quê, pessoal? 3 é a metade de 6. 1 é a metade de 2. Então, frações desse tipo representam a mesma quantidade. Tá bom? Esse tipo de fração, pessoal, recebe o nome de fração equivalente. São as frações que representam a mesma quantidade, mesmo se escrevendo diferentes, tá bom? Então, elas são escritas de forma diferente, mas representam quantidades iguais. Vamos lá. Um exemplo disso, a fração 1 sobre 2, a fração 2 sobre 4 e a fração 3 sobre 6. O que essas frações têm em comum? Todas elas representam a metade. O 1 representa a metade do 2, o 2 representa a metade do 4, o 3 representa a metade do 6 e assim sucessivamente. Para simplificar o nosso exemplo, pessoal, nós podemos representar 4 sobre 20, 8 sobre 40. O 4 representa no 20 a mesma coisa que o outro, o 8 representa no 40, a quinta parte, ok? Então, nós dizemos que essas frações são iguais ou equivalentes. Comparação de frações. Pessoal, agora nós vamos ver como que nós vamos classificar as frações como maiores ou menores que elas entre si. Para isso, nós vamos usar um símbolo. Esse símbolo aqui é chamado de menor que ou maior que, tá bom? Dependendo de qual direção ele se encontra. Primeiro, esse símbolo ele é sempre lido da esquerda para a direita, tá bom? Se essa abertura estiver indicando para um lado, esse lado é o lado maior. Ou seja, se nós tivermos 2 números, para o lado que o número for o lado da abertura, significa que esse é o número maior. Se a abertura estiver para o lado esquerdo, significa que o lado esquerdo é maior que o lado direito, tá bom? E aí nós vamos ler maior que. Vou mostrar alguns exemplos, pessoal. Mas antes, temos aqui o terceiro sinal. Esse é o sinal de igualdade, tá bom? Ele vai ser lido igual a. Bem, maior, menor. Menor. Vamos lá. Aqui nós vamos comparar 2 números para usarmos o sinal. 12 é maior que 5. Percebam que eu vou colocar o lado da abertura para o 12, porque o 12 é maior que o 5, tá bom? Então a abertura tem que indicar o lado maior. 7 é maior que 1, então o lado da abertura tem que ficar pro 7. 11 é maior ou menor que 11? Nenhum dos dois. 11 é igual a 11. Dessa forma, nós não vamos utilizar o sinal de desigualdade, sim o sinal de igual a. Então, 11 é igual a 11. 2 e 15. Pessoal, o 2 é menor que o 15, então a abertura tem que ficar voltada para o 15. Tudo bem? Deu para aprender a usar o sinal? Vamos agora para as frações. Pessoal, para comparar as frações, nós vamos usar e ter cuidado com 2 características. Primeiro, nós vamos verificar as frações que possuem denominadores iguais. E para comparar frações com denominadores iguais, é bem simples. Basta nós fazermos a seguinte coisinha. Nós vamos olhar os denominadores, se eles são iguais,
Então, a fração maior vai ser que tiver o maior numerador. Então, nós temos a fração 3/5 e a fração 2/5. Qual fração tem o numerador maior? A fração 3/5. Então, a abertura maior vai ficar voltada para a fração 3/5. Tudo bem? Outro exemplo. Fração 5/10 e a fração 4/10. Denominadores são iguais. Qual que tem o maior numerador? 5/10. Então, ela é a fração maior. A outra forma, pessoal, de compararmos essas frações são as frações que possuem denominador diferente. Para isso, nós vamos utilizar um procedimento bem prático, tá bom? Então, para você que está querendo ganhar tempo na resolução das questões, tanto no Enem quanto no concurso, você pode utilizar esse truquezinho aqui. Você vai multiplicar o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração, da seguinte forma. 5 vezes 1, 5. Esse 5, pessoal, ele vai representar a fração 1/2, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa agora com o 2, que é o numerador da segunda fração, e o 2, que é o denominador da primeira. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Então, o 4, pessoal, vai representar a segunda fração. Aí eu vos pergunto, qual que é maior, o 5 ou o 4? Óbvio que é o 5. Dessa forma, a primeira fração é maior que a segunda fração. Ok? Vamos lá para mais exemplos. 2/8, ou 2/8, e 11/20. Pessoal, vamos lá. 2 vezes 20 vai dar 40. 8 vezes 11, 88. Qual é maior, 40 ou 88? Óbvio que é o 88. Então, o que é que vai acontecer? A fração maior é a fração 11/20. Comparação agora com a fração 7/6 e a fração 8/9. Mesma coisa, pessoal. Vamos fazer a multiplicação. 7 vezes 9, 63. 6 vezes 8, 48. Então, agora é só comparar. Óbvio que o maior é o 63. Então, a fração maior é 7/6. 4/10 e 2/5, pessoal. Vamos lá. Vamos multiplicar 4 vezes 5, que o resultado é 20, e 10 vezes 2, que também é 20. Dessa forma, não existe nenhuma fração maior aí, e sim, elas são iguais. Ok? Pessoal, espero que você tenha aprendido um pouco sobre as frações, tenha conhecido alguma de suas partes e aprenda a comparar essas frações. É de extrema importância. Ok? O que falta agora é nós vermos as operações com as frações. São as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, aguardo o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para aprendermos juntos e fica ligado no canal. Abraço. Tchau, tchau.